Boa tarde, começando aqui a live. Olá a todos, muito bem-vindos à nossa live do Desmistificando de hoje sobre a revogação da MP 905 pela MP 955. Olá pessoal, eu estou preparando aqui o ambiente pra gente. Enquanto isso, vai conversando aqui comigo, fala se vocês estão gostando da live, qual tipo de assunto que vocês querem ver a gente tratar, todas essas coisas pra gente poder interagir um pouquinho, que daqui a pouco a gente já começa com o conteúdo. Oi, Caco, oi, Bruno, oi, Lias. Oi, doutores, doutora Alex, doutora Liliane Barbalho, todo mundo aí presente. Vamos então aqui. O assunto da live de hoje é o quê? Efeitos previdenciários da revogada MP 905 de 2019 enquanto ela esteve vigente. Então vou falar um pouquinho da MP 905, os efeitos, né, da revogação pela MP 955, como que ficou depois, como vai ficar durante, é isso que a gente vai conversar. É um assunto mais de direito constitucional do que de previdenciário, no fim das contas, mas eu vou focar somente no universo previdenciário, né, porque, na verdade, a MP 905, que é do contrato verde e amarelo, ela teve bem mais efeitos no universo trabalhista, mas a gente vai tratar dos efeitos previdenciários que a MP teve, né? E isso vai ser importante para a gente responder que tipo de dúvidas. Por exemplo, se o seu cliente teve um benefício de auxílio acidente nesse período, será que você vai poder pedir a revisão? Porque o auxílio acidente ficou com um cálculo muito pior, né, com a MP 905. Então, será que você vai poder pedir a revisão? Como é que vai ficar? Então, é isso que a gente vai discutir hoje. E lembrando, pessoal, compartilha no aviãozinho para mais advogados previdencialistas terem acesso a esse conteúdo. A gente costuma deixar as lives depois no IGTV, só que não é sempre que eu consigo, porque depois que a live termina, eu tenho todo um processo que eu tenho que fazer aqui no celular, que se eu me atrapalhar, eu perco a live, entendeu? Então, às vezes eu me atrapalho. Normalmente eu consigo postar no IGTV, mas às vezes eu me atrapalho, então assiste, manda o aviãozinho pro pessoal poder assistir a gente, dá coraçãozinho para saber se vocês estão gostando, e mais importante de tudo, perguntas manda no quadradinho com interrogação, porque lá é mais fácil de eu ver, de eu organizar, de eu ir respondendo vocês. E vai comenta aqui comigo o que vocês estão achando das lives, vai contando os conteúdos. E lembrando também que a gente tem um canal no Telegram, o link está aqui no comentário fixado. E nesse canal do Telegram a gente fala de bastante assunto previdenciário, eu compartilho os artigos do blog, vídeos, as próprias lives e também dicas e materiais exclusivos que a gente só compartilha lá no Telegram, porque é bem mais fácil, a gente tem um contato mais próximo. Então é isso aí. Olá, doutores. Vamos começar daqui a pouquinho. Deixa eu só me organizar melhor aqui, porque o assunto ele é bem denso, né? Bom, antes de mais nada, vamos dar uma introduzida no assunto. Oi, doutor Giovanni, tudo bom? Opa, vamos lá, vamos dar uma introduzida no assunto. MP 905, o que ela fez no universo previdenciário? Basicamente, três coisas, né? O acidente in itinere, ele não foi mais considerado acidente do trabalho e isso tem consequências no cálculo de benefícios, né? Além disso, o seguro-desemprego ele passou a ser considerado benefício previdenciário, com contribuição previdenciária obrigatória, o segurado sendo considerado segurado obrigatório enquanto está recebendo seguro-desemprego, contando como tempo de contribuição, tempo de carência, tudo isso seguro-desemprego. E também a MP 905 alterou o valor do cálculo do auxílio acidente, que antes era 50% do salário de benefício, e passou a ser 50% do valor da aposentadoria por capacidade permanente que a pessoa teria direito. Isso dá uma diferença bem grande, principalmente se o acidente dela é de qualquer natureza e não um acidente do trabalho, né? Porque aí o cálculo da aposentadoria é bem diferente, né? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas ficou pior com a MP 905 o valor do auxílio acidente, né? Então tá bom. Aí a gente teve essa MP que está vigendo desde 12 de novembro, né? A MP 905 é de 12 de novembro de 2019. E aí veio a MP 955 e revogou a MP 905. A MP 955 veio em 20 de abril de 2020. Então, durante este período, né, ficou vigendo, produzindo efeitos a MP 905. A partir do dia 20, com a revogação, tudo que mudou com a MP 905, ela volta a ser como era antes. Então, o acidente itinerário volta a ser considerado acidente de trabalho, seguro-desemprego, não tem mais contribuição, não tem mais aquelas coisas. E o valor do auxílio acidente volta a ser 50% do salário de benefício. Isso depois do dia 20. Mas a nossa discussão é,
esse meio tempo que ela ficou produzindo efeitos. O que vai acontecer? Isso que a gente vai falar aqui, né? Então, peraí. Minha primeira pergunta é: pode o presidente revogar a MP já editada? Poderia o Bolsonaro fazer o que fez uma medida provisória já editada, ele edita uma outra para revogar essa medida provisória? Porque, via de regra, né, a regra é que a medida provisória, uma vez editada, ela tem que ser apreciada pelo Congresso Nacional. Mas será que ele pode? Bom, a resposta vai vir aqui. Ah, ficou muito feio. Eu achei que fosse ficar legal, mas não. Vamos voltar aqui. Bom, o presidente, ele pode. A gente teve uma ADI que foi julgada em 2003, é a ADI, deixa eu lembrar aqui, 2984 do Distrito Federal. Foi julgada em 2003 porque em 2001 a gente teve uma mudança, né, na medida provisória com uma emenda constitucional em 2001. Mas, deixa eu achar aqui como é que foi que o STF julgou. Eu queria ler junto com vocês, mas vocês viram que ficou bem feio, meu screenshot não ficou legal. Bom, de acordo com o STF, como qualquer outro ato legislativo, a medida provisória é passível de abrogação mediante diploma igual ou de superior hierarquia. A abrogação é a revogação total, né? Que foi, na verdade, o que aconteceu. A gente está falando aqui de revogação, mas o que a MP 955 fez com a 905, tecnicamente é uma abrogação, que é a revogação total. Mas, enfim, isso são detalhes. Aí é o importante aqui, ó, a revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma abrogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe resta para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP abrogante. Então é o seguinte, a gente tem a MP antiga e vem uma MP nova para revogar essa daqui. Essa daqui não some, ela fica suspensa, porque ela ainda vai precisar ser apreciada pelo Congresso Nacional, né? A gente não pode tirar do Congresso Nacional isso, né, que é o que o STF fala nessa decisão. Só lembrando, gente, que o que eu tô falando aqui hoje, eu já tratei um artigo lá no blog e tá bem... Tudo isso que eu tô falando aqui vai estar lá para vocês estudarem depois com mais calma, tá? Então não fica desesperado se não conseguir anotar o que eu falei, o julgado, essas coisas, porque depois vocês podem ir lá no blog. É um dos últimos artigos publicados, acho que deve ser o terceiro de trás para frente, assim. Dá uma olhadinha lá, vocês vão conseguir ver todo esse material com bastante calma. Então tá, aí continuando a leitura da ementa do julgamento da ADI, né, do 2984 que eu estava lendo com vocês. Então assim, consequentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame de matéria contida na MP revogada. Então sim, o Congresso Nacional ainda vai precisar apreciar, né, tanto a MP 955 quanto a 905 que está suspensa por enquanto, né? Então, a MP, como que seria se... Vamos falar primeiro assim, de rejeição da MP pelo Congresso Nacional antes da gente falar de revogação, porque a revogação é uma coisa assim muito rara de acontecer. Via de regra, o que acontece é a gente edita uma MP, o presidente, e essa MP vai ser apreciada em 60 dias, o prazo de validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e nisso o Congresso Nacional precisa apreciar, senão ela caduca, que é como a gente fala, né? Assim, se uma MP for apreciada pelo Congresso Nacional, ela vira lei, ela mantém os efeitos dela desde a edição, normal. Se o Congresso rejeita ou ele deixa de apreciar no prazo, via de regra, essa MP ela vai perder, ela perde os efeitos. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, no artigo 62 da Constituição Federal, né, as medidas provisórias, ressalvados o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão a eficácia desde sua edição. Então, elas perdem a eficácia desde a edição, desde quando elas entraram, né, no sistema jurídico, se elas não forem convertidas em lei no prazo, devendo o Congresso Nacional disciplinar via decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, esse decreto legislativo ele vai ser bem importante. Então, vamos manter ele em mente. Dentro desse decreto legislativo que o Congresso precisa editar, ele vai regular, disciplinar as relações jurídicas que ocorreram enquanto essa MP esteve em vigor, enquanto ela teve, né, seus efeitos jurídicos tendo efeito. Se o Congresso Nacional não editar esse decreto legislativo no prazo, o que acontece? É o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º,
até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas decorrentes dos atos praticados durante a vigência conservar-se-ão por ela regidos. O que isso quer dizer? Nesse momento aqui eu estou falando dos efeitos jurídicos, tá, pessoal? Efeitos jurídicos da revogação da MP 905. Quer dizer o seguinte, se o Congresso Nacional editar esse decreto legislativo dizendo que as relações jurídicas vão continuar sendo regidas pela MP, ou se ele não editar esse decreto, simplesmente não deixar o prazo passar e não fizer nada, o que isso quer dizer pra gente? Que a MP 905, no caso da MP 905 eu estou falando, tá? Essa MP, uma medida provisória, ela continuaria regendo os atos jurídicos praticados durante o período que ela esteve vigente. Então, vamos supor que a gente teve um auxílio acidente nesse período, que a data de início da incapacidade é dentro desse período de 12 de novembro a 12 de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020. Se não for editado esse decreto, as regras aplicáveis vão continuar sendo a da MP. Então, se você teve alguma relação jurídica dentro desse período, nesse cenário, ainda vai continuar a MP tendo efeitos. Então, no caso do auxílio acidente, num acidente que aconteceu em itinere nesse período, tudo vai continuar de acordo com os comandos da MP 905, tá? Mas a MP ela não foi rejeitada. Isso que eu estou falando aqui é o que está na Constituição Federal, lá nos parágrafos, falando da rejeição da MP. Ela foi revogada, que é uma coisa diferente. Então, como eu disse, a MP 905 ela não sumiu do sistema, ela está suspensa. O Congresso ainda vai precisar apreciar tanto a MP 955 quanto a 905. E o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar fazer isso numa ordem, na seguinte ordem. Primeiro ele vai analisar a MP 955, que é a revogante, que é a mais recente, para depois apreciar a 905, que é a revogada, tá? Isso tudo, lembrando, o pessoal tá lá no artigo para vocês olharem com mais calma depois, porque eu sei que o assunto é confuso, né? Eu escrevi esse artigo com todo cuidado e ainda assim às vezes eu me confundo. Não, pera, como é que é? Enfim, como a gente não está falando de rejeição, a gente está falando de revogação, o que o Congresso vai precisar fazer? Primeiro ele vai analisar a 955, né? Se ele analisar a 955, tem dois cenários, ele pode converter a 955 em lei ou não. Se ele converter a 955 em lei, o que isso quer dizer? Quer dizer que a revogação da MP 905, ela passou a ser permanente. Porque se a MP 955 fala, não, eu estou revogando a 905, e o Congresso fala, não, legal, então você tá certo, vai virar lei. Então significa que ele rejeitou a 905. Então, num cenário em que a MP 955 se torne lei, a 905 permanece como se fosse rejeitada. E aí, nesse cenário dela rejeitada, a gente tem aquilo que eu estava falando antes, que ela, via de regra, perde os efeitos jurídicos desde a edição, ou se o Congresso Nacional falar via decreto legislativo que mantém os efeitos jurídicos nesse período, ou se ele não editar o decreto legislativo, pode ser que durante esse período os efeitos jurídicos, né, as relações jurídicas permaneçam sendo regidas pela 905, certo? Então, esses dois cenários. Agora, a gente tem um segundo cenário, que é, se a MP 955 não for convertida em lei, o que vai acontecer? Bom, a MP 955 não é convertida em lei, então aí volta a ter eficácia a 905. Aí ela precisa ser apreciada, né? Porque ela só estava suspensa. Aí, nesse cenário, a gente vai ter o Congresso Nacional convertendo a 905 em lei, e aí ela tem novamente os efeitos jurídicos normais desde a edição, ou então ele não converte a MP 905 em lei. Aí aqueles dois cenários novamente, ela perde, via de regra, desde a edição, a validade, né? Ou, se o Congresso assim quiser, edita o decreto legislativo dizendo que se mantém regidas as relações jurídicas pela MP 905, ou simplesmente não edita o decreto legislativo, deixa decorrer o prazo, e aí também vai continuar sendo regido as relações jurídicas pela MP 905. Eu acho que eu estou me confundindo a cabeça de vocês, mas assim, a matéria, ela é densa mesmo, né? Eu diria que assim, uma coisa que a gente não vê tão frequentemente acaba sendo um pouco mais complexo de entender mesmo, né? Então, gente, eu falei isso tudo aqui para chegar na seguinte conclusão. A gente não sabe
ainda com o que vai acontecer. A gente precisa aguardar a apreciação do Congresso Nacional, tanto da MP 955 quanto da 905. Né? E aí, a partir disso, a gente vai estudar como que vão ficar as relações jurídicas que ocorreram no período, né, de 12 de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020. Então, só após esse período é que a gente vai conseguir saber. Se, por exemplo, eu tenho um cliente que teve um auxílio-acidente nesse período. Vou poder pedir a revisão, porque assim vai ficar muito melhor o valor do auxílio-acidente sem as regras da MP 905. Sim ou não? Depende. Então, isso ainda está muito, muito cedo para a gente saber. Mas lembrando que para os fatos ocorridos após o dia 20, né, então não tem discussão. O acidente de trabalho, o acidente em itinere é acidente de trabalho, o valor do auxílio-acidente é 50% do SB, seguro-desemprego não tem mais questão de contribuição previdenciária, todas essas coisas. Né? É isso aí que eu queria conversar com vocês hoje. E lembrando, pessoal, lá eu vou mandar lá no canal do Telegram o inteiro teor da ADI, né, 2984 do Distrito Federal, que eu me baseei para escrever esse artigo, para saber de quais seriam esses efeitos, essas coisas que eu conversei com vocês aqui hoje. Então, eu vou mandar lá no canal do Telegram o PDF com a decisão. Então, não deixe de entrar, o link está aqui no comentário pinado. Pinado não, fixado. Coisa feia ficar falando. Mas, enfim. E se você gostou, a live vai ficar disponível aqui no IGTV, provavelmente, porque às vezes eu me atrapalho. E também lá no Instagram pro pessoal, no canal do Telegram. Né? E, pessoal, eu gostaria que vocês mandassem por comentários pra gente, por comentários ou em comentários nos nossos posts, ou via mensagem direta aqui no Instagram, comentário no blog. O que vocês querem saber de live, temas para as lives dos próximos dias? A gente está fazendo uma média de 3 lives por semana e a gente quer manter isso daí, mas a gente precisa da participação de vocês. Então conta para mim, por favor, comentário ou mensagem, de forma que vocês preferirem, quais são os assuntos que vocês querem. E lá no Telegram, a gente sempre faz uma enquetezinha perguntando quais são os assuntos que vocês querem mais saber. E, inclusive, a live de terça, que foi sobre como conseguir clientes pela internet, a gente tirou a ideia lá do grupo do Telegram. Então, clica aí, entra lá e vamos interagir dessa forma aí. Um grande beijo para vocês. Eu tô vendo aqui que o pessoal não mandou muita pergunta. Eu acho que o tema foi bastante denso e aí o pessoal não tá mandando as dúvidas por aqui. Mas lembrando que lá no blog tem um artigo melhorzinho, bem logicamente estruturado, se você ainda tiver. A doutora Fabiana está perguntando se as lives ficam salvas. Assim, via de regra, a gente deixa ela no IGTV. Eu consigo, mas às vezes eu me bagunço, porque eu tenho que fazer aqui no celular depois que acaba a live e às vezes eu me atrapalho. É raro, mas às vezes eu perco as lives. Por isso que eu gosto que vocês sempre assistam ao vivo, se possível. Mas sim, a gente vai deixar no IGTV para ver depois. Tá bom? Um grande beijo para vocês e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.